Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica e agora Mateus capítulo 23. Bom, detalhe, né? Esse capítulo aqui, 23, é uma dura repreensão do Senhor Jesus para com aqueles religiosos. Eles se achavam irrepreensíveis, insubstituíveis, eles se achavam no direito de se assentar na cadeira de Moisés. Quer dizer, eles tinham o poder. Mas eles esqueceram que Jesus era o Filho de Deus. Esqueceram não. Ocultaram essa informação, preferiram não acreditar. Mateus 23, como sempre, nós começamos com uma oração. E se você vem gostando do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo. Vamos falar com o nosso Deus? Meu Pai, que nós não venhamos cair no erro da religiosidade como esses homens religiosos da época do Senhor. Livra-nos disso, guarda-nos, meu Pai. Ensina-nos a guardar o nosso coração para não cairmos nesse laço da tentação. Meu Pai, abre o nosso entendimento em o nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O comentário: na cadeira de Moisés. O orgulho e a vaidade dos escribas e dos fariseus eram tão grandes que eles se autoproclamavam detentores da autoridade de Moisés. Faziam isso para coagir as pessoas a lhe obedecerem. No entanto, a autoridade de Moisés era respaldada pelo seu caráter justo e pela sua obediência aos mandamentos do Altíssimo. Moisés nunca se aproveitou da sua posição de líder para se beneficiar. Pelo contrário, serviu a Deus e ao povo todos os dias da sua vida. Já as intenções dos religiosos eram totalmente opostas, pois eles eram infiéis e buscavam somente a própria glória. Nas sinagogas era comum ter uma cadeira em que aquele que iria discursar, ele se assentava para ler a Bíblia, né? Lia em pé e para ensinar, ele sentava e ensinava sentado. Era o comum. E quando ele fala sobre a cadeira de Moisés, porque Moisés foi o líder que tirou o povo do Egito. Então, muitos queriam ser vistos como Moisés, mas não andavam na retidão, né, como Moisés. Então, muitos deles queriam esse poder, essa autoridade. E, aliás, faziam uso da própria religião e da palavra de Deus para controlar as pessoas. No 3, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O comentário diz assim: dizem e não fazem. Há um ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso poderia ser aplicado aos líderes religiosos da época do Senhor Jesus, pois impunham pesadas cargas ao povo com regras e ordenanças que nem mesmo eles praticavam. Se uma pessoa não vive o que ensina, como terá autoridade para ensinar? É lamentável quando um cristão tem sua conduta moral questionada. Afinal, como falar da verdade vivendo na mentira? Esse versículo 3, ele é importante para que você entenda. Às vezes as pessoas têm maus olhos para com bispos, pastores, talvez alguns deles caíram, aí você já logo pensa, todos estão caídos. Não, não todos. Mas quando um homem de Deus abre a Bíblia para falar, ele está falando da palavra de Deus. Então pratica, como aqueles homens. Eles ensinavam e o que eles ensinavam sobre a palavra de Deus estava certo. Então praticai, mas não imitem a fé deles. Então eu não devo procurar seguir nenhum homem, mas sim colocar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, podemos segui-la, então pratique a ela. No 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movi-los. Quer dizer, eles obrigavam as pessoas a obedecerem determinados tipos de situações em que nem eles estavam em condições ou queriam fazer, né? No 5, que fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e largam as franjas das suas vestes. O que era isso? Era a veste
em que esses homens se vestiam tinham sininhos, né? Eu acho que eles faziam lembrar a respeito das promessas e aqueles, uns cordões, né? Que quanto mais longos, simbolizava a santidade desses homens. Quer dizer, nada disso. As vestes poderia até simbolizar isso, mas dentro deles não havia isso. 6. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. E vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Então quer dizer, aqueles homens que se consideravam melhores do que as pessoas deveriam estar servindo a população, né? Ajudando, orientando, mostrando o caminho e apontando o Senhor Jesus. Pelo contrário, eles tinham medo de perder a posição que eles tinham de privilégio. 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O comentário do 13 diz: os ais proferidos pelo Senhor Jesus mostravam a sua indignação ante a hipocrisia dos fariseus e dos falsos mestres religiosos. O primeiro ai foi proferido porque eles fecharam a porta do reino de Deus para as pessoas, isto é, ao desprezarem as escrituras para priorizarem os próprios ensinamentos e tradições, impediam as pessoas de adentrarem no reino de Deus, exatamente como ocorre nos dias atuais. As religiões têm impregnado falsas doutrinas e imposto ensinamentos sem nenhum fundamento bíblico. Dessa forma, tem enganado a muitos, até mesmo aqueles que são sinceros no desejo de conhecer a Deus. Como esses homens eram uma seita, uma classe, né, muito importante naquele tempo, então eles dominavam a política, né, a economia e a religiosidade. Então eles tinham um poder muito grande, né? O poder de influência, o poder que dava a ele condições deles fazerem o que eles queriam, né? Eles eram o dono de Jerusalém, podemos assim dizer. Então, olha o que o Senhor Jesus denunciou eles, porque agora vem as denúncias, né? Fechai aos homens o reino dos céus. Por quê? Se uma pessoa não tivesse condição nenhuma financeira, essa pessoa era desprezada, simplesmente deixada de lado por eles, porque essa pessoa não tem Deus nela, né? Ela não tem poder financeiro. Agora, uma pessoa com poder aquisitivo, né? Ela era muito rica, ainda que ela fizesse coisas erradas, não tem problema, a generosidade dela no templo apagaria esses problemas. Olha só, continua no 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O comentário diz: o segundo ai foi proferido devido à forma inescrupulosa como os líderes religiosos agiam com as viúvas. Como eles não gostavam de trabalhar e passavam dias a fio discutindo suas doutrinas, visitavam as casas dessas mulheres pobres, dizendo que queriam orar por elas, quando na realidade só queriam comer às suas custas. Normalmente a mulher ela não podia cuidar do dinheiro, né? Ela não tinha o poder de, por exemplo, se o marido morreu, não deixou filhos, mas ele era rico, então toda a riqueza, por exemplo, poderia ser sustentado por um desses que, tipo, apadrinhava ela, né? Olha, eu vou cuidar do seu dinheiro até que você tenha um filho e ele possa te sustentar. Então, elas não podiam governar-se sozinhas. Então, era muito aproveitamento. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito,
e depois de o ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Comentário: o terceiro ai foi devido ao prosélito dos líderes religiosos. Isto é, eles viajavam dias por terra ou mar para tentar convencer as pessoas às suas próprias tradições, ao invés de as evangelizarem para o reino de Deus. Assim, eles a confundiam de tal maneira com seus falsos ensinamentos que as deixavam ainda mais distante do Senhor. Então, quer dizer, eles estavam trabalhando, à vista deles, fazendo a vontade de Deus, mas não era bem a vontade de Deus, era a vontade deles. 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, ele chamou eles de condutores cegos, quer dizer, eles estão conduzindo as pessoas, mas eles não conhecem, nem estão vendo o caminho. E ele falou sobre o jurar pelo templo e jurar pelo ouro do templo. Por quê? O templo ele era todo revestido de ouro. Então, eles valorizavam muito mais o ouro do que o propriamente dito templo. E no 17, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, insensato, a pessoa que não está pensando direito, a pessoa que não raciocina, E cegos porque, apesar deles terem vista, mas eles espiritualmente estavam cegos. Eles consideravam o ouro maior do que o templo. É como o altar. Consideravam o ouro maior que o altar. Consideravam o financeiro, o ouro palpável, do que o próprio Deus. No 18, e aquele que jurar pelo altar, isso é nada. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, eles não tinham vista para a alma, mas eles tinham vista para as condições daquela pessoa. Eles não viam o altar que representa Deus, que é adorado, mas eles viam a oferta posta no altar. Então, o valor deles estava no que eles tinham como vista, visível. 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Comentário diz assim: o quarto ai foi uma referência à avareza dos fariseus. Esses gananciosos não valorizavam nem o templo nem o altar, mas o ouro que era depositado sobre ele. Infelizmente, existem muitos que com esse espírito hoje, pois não estão preocupados com a salvação da alma das pessoas, nem com a sua própria, mas com o ouro, ou seja, com a oferta que elas colocam sobre o altar. Por isso, não recorrem a ele para buscar o perdão e a reconciliação com o Senhor. O altar representa o próprio Deus, portanto, a oferta depositada sobre ele é santificada. No altar há tudo o que precisamos, porém, o mais importante que ele tem a nos oferecer é a salvação. E quantas pessoas hoje estão se distraindo com coisas materiais, ou estão virando as costas para a obra de Deus com o intuito de cuidar da própria vida. Mas eu não acho que isso seja uma conduta certa, Então, aqui está aqueles homens que olhavam para o material, que vai passar, que se eles morrendo, vai ficar tudo aí. Então, cuidado. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Comentário: o quinto ai foi uma severa crítica à maneira detalhista como os fariseus tratavam a questão do pagamento do dízimo.
não haveria nenhum problema em serem tão criteriosos em relação a isso, desde que tivesse o mesmo zelo com a parte principal da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo representava Deus, a misericórdia simbolizava o próprio Jesus e a fé configura o Espírito Santo. Mas por estarem distantes do Senhor e da sua palavra, aqueles religiosos não compreendiam isso. Quer dizer, eles eram hipócritas porque eles eram detalhistas nesse tipo de coisa, hortelã, no endro, no cominho, quer dizer, eles eram detalhistas em dar dízimo de coisas pequenininhas, né? Entre aspas, insignificantes, não que eles estivessem fazendo errado, certo? Mas eles mostravam que eles eram justos, mas eles negavam juízo, quer dizer, ser justo, andar na justiça, ser reto, né? Você ser misericordioso para com os outros. Nós queremos misericórdia para conosco, né? Mas e a sua misericórdia para com os outros, né? E a fé, quer dizer, eles negavam a fé, negando a palavra de Deus, descrendo dela. 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Então, eles viviam da aparência, né? Tem pessoas que gostam de viver da aparência, que as pessoas olhem e vejam uma coisa, mas aquilo não condiz com a realidade que a pessoa né? Vive. 26. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Esse limpar o interior é o nascer de novo, né? Porque enquanto você carregar em seu coração coisas impuras, né? Ou você é muito guiado pelo seu coração e o coração é enganoso, então você vive com atitudes velhas. Tem pessoas, por exemplo, que ao longo do tempo aprenderam que não devem falar palavrão, aprenderam que não devem mentir, aprenderam que não devem andar com más companhias, mas isso não partiu dela, né? Ela faz um esforço para ser assim. Então a pessoa ainda não nasceu de Deus, apesar dela fazer coisas boas. Mas o nascido de Deus, ele vence. Por quê? Porque primeiro a mudança maior ocorreu dentro dele. Então a principal e mais importante transformação que pode ocorrer na vida de alguém é a do interior do coração. Depois o exterior. No 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha que comparação, né? Aqui em Portugal, cemitérios, tem muitos deles que são lindos, né? São alguns mausoléus, são as coisas mais lindas, bem decorado, muito bonito, mas, infelizmente, dentro deles há mortos, ossos, né? E o Senhor Jesus comparou eles assim, por fora bonitos, bem arranjados, mas por dentro estavam mortos. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O comentário diz: o sexto e o sétimo ai revelavam o caráter falso dos escribas e dos fariseus. Por fora eles se mostravam santos e espirituais, mas por dentro estavam totalmente podres e corrompidos. Esses líderes religiosos não tinham ética nem retidão. E a única preocupação deles era mostrar uma falsa santidade às pessoas. A falta de temor a Deus e as questões sagradas os tornavam cegos e mortos espiritualmente. Para os próximos vídeos eu quero continuar lendo esse capítulo 23. Ele é muito profundo, né? Eu estou lendo superficialmente, mas eu peço que você, depois de tudo que nós estamos lendo, reflita nisso, porque eu vejo só uma coisa: a religiosidade, ela impede a pessoa de conhecer Jesus, né? O Senhor Jesus está ali. Nós somos um perdido. Jesus, ele quer te achar, mas para ele achar você, você precisa estar perdido. Então, aqueles que se entregam e se rendem a ele, de fato e de verdade,
se entregam aos braços dele, ele pode transformar a vida. Que você seja essa pessoa. Olha, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique bem.